Bueno, vamos a seguir la mañana, vamos ahora con la presencia de María Louro, que se ha venido desde Portugal hasta aquí y nos va a comentar diferencias que hay entre Portugal y España en algunos ámbitos de la FORES. María es licenciada en máster en Psicología Criminal y del Comportamiento desviado por la Universidad de Lusófona de Humanidades y Tecnologías de Lisboa, Portugal. Está finalizando el doctorado en Ciencias Forenses en la Universidad de Murcia, vicepresidenta de SIJUS, que es la sociedad jurídica que hay en Portugal, Asociación para Intervención Psicológica, que se llama ahí, adjunta del coordinador científico del máster en Psicología Forense y de la Exclusión Social en la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías. Todo bien, María. Buenos días, eu vou falar em português, vou falar em português, para não ser falar em espanhol. E em primeiro lugar, eu vou tentar falar devagar, para me tentarem perceber. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer um convite à Associação Ibero-Americana de Psicologia Jurídica, em especial àquele grupo que eu conheço melhor. Obrigada por me terem convidado, em especial Paulo Paulino, e por sermos sempre tão bem recebidos quando estamos convosco, ou com vocês. Acho que começamos como sendo colegas, ou podem ser colegas. Eu acho que neste momento olhamos para vocês, os outros, como amigos, como alguém que nós gostamos de encontrar. Alguns são encontros profissionais, é igualmente um encontro de amigos, e isso é sempre bom quando somos de um país que não é o vosso. Muito obrigada pelo vosso carinho e atenção para connosco. Gostaria de dar uma palavra em relação a Matei, à ação do Juan. Foi muito bonita a ação do Juan. Nós conhecemos pouco o Juan, mas foi uma pessoa que de facto é marcante para quem o conhece. E acima de tudo, achamos que é uma pessoa que inspirava a continuar a desenvolver o trabalho cada vez com mais empenho e dedicação. Portanto, gostaria de fazer este agradecimento enquanto vice-presidente dos SIJUS e enquanto amiga de todos vocês. Eu hoje venho aqui falar do trabalho que eu estou a desenvolver na minha tese de doutoramento, ou na minha tese doutoral. A minha tese é sobre a violência conjugal, violência conjugal heterossexual. Portanto, eu fiz aqui esta diferenciação, porque a violência conjugal também existe no âmbito da homossexualidade. Eu acho que isto iríamos a tocar outras problemáticas, outros conceitos, e portanto eu defini o meu trabalho dentro da violência conjugal, heterossexual e todas as problemáticas que ela coloca. Ontem, ao falar com a Joana, percebi que nós temos, apesar de sermos países vizinhos, temos realidades diferentes, melhor para vocês e pior para nós portugueses, em relação à questão da violência conjugal, que no nosso país continua a ser extremamente problemática, continua a não ter uma resposta efetiva em relação à problemática que estamos a assistir no nosso dia-a-dia, e por isso a minha tese, para além do meu estudo, para além de desenvolver a questão da violência conjugal, queremos também perceber a questão da severidade punitiva, ou seja, se as penas em Portugal são severas ou não no tocante à questão da violência conjugal. E isto porquê? Porque nós assistimos, e vou dizer alguns números referentes a Portugal, porque a Espanha não conhece a realidade e, portanto, não me atreveria a falar sobre isso. Entre o ano de 2010 e 2012, aumentou em 29% os casos de violência doméstica. 29% é muito. E temos uma média de 20 mulheres por dia a serem vítimas de violência. E isto também se torna preocupante. Ou seja, o nosso país sofreu algumas alterações legislativas em relação à lei. Não era um crime do ponto de vista público, ou seja, só a vítima podia dar a queixa. Hoje em dia já está ali no crime público. Ou seja, qualquer pessoa pode dar queixa em relação àquele crime. Mas mesmo assim, apesar das alterações que temos vindo a assistir, os números são assustadores. Só este ano em Portugal já morreram 33 mulheres e 32 homicídios tentados. Sei que, pelo que eu percebo na Joana, é que eu em Espanha já o maior número, mas atenção, nós em Portugal somos apenas 10 milhões. E, portanto, em termos de números e em termos de população,
legislação, eu acho que isto se torna extremamente preocupante e torna-se extremamente complicado e acho que merece uma análise da nossa parte. O que é que se passa, afinal, o que é que falha e a razão desta falha. E uma coisa que nós notamos em Portugal é que, geralmente, quando nós vamos estudar esta temática, a violência conjugal, geralmente o estudo centra sempre entre a dialética ou a relação entre a vítima e o agressor, e tudo o trabalho é desenvolvido dentro desta dialética, e, por outro lado, é também estudado a estatística, ou seja, quais os números que vão aparecendo, e os estudos muitas vezes ficam por aqui. Qual a relação vítima-agressor e depois ao nível da questão das estatísticas e a representação das estatísticas. Como sabemos, estamos a falar de seres humanos, com um comportamento humano e muitas vezes a estatística acaba por não nos dar as respostas necessárias para uma intervenção que tenha ou que faça algum sentido. E, portanto, o meu estudo tem uma especial incidência ao nível de dois conceitos que é a criminalização primária e a criminalização secundária. Posso dizer, a criminalização primária, não sei se é quando se fabrica a lei, portanto a questão da legislação, e depois a criminalização secundária é a questão da aplicação da lei concretamente, ou seja, nos tribunais e o que é que se passa nos tribunais. E portanto eu acho que nós, enquanto técnicos, e a questão da violência conjugal é uma problemática que toca vários quadrantes, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista jurídico e, igualmente, nós, enquanto técnicos, enquanto comunidade científica, também temos um papel a dizer, um papel e uma voz a dar a conhecer aos vários quadrantes que, no meu entender, é esse tipo de estudo é feito, não nos devemos apenas limitar à análise da tal dialética vítima-agressor. Eu acho que temos que extrapolar isso. O nosso contributo tem que ir muito mais além disso. E, portanto, o meu objetivo do meu trabalho é ao nível da fabricação da lei, ou seja, é necessário trabalhar com quem elaborar as leis de forma a dar uma melhor resposta na prática, porque se as leis forem mal feitas, obviamente que depois na prática nunca irão funcionar, como é óbvio, e o que nós assistimos em Portugal é que em relação à questão da violência conjugal, a nossa lei, digamos, tem vários buracos, que depois vai-se conseguir perceber isso na aplicação da lei. Porquê? Porque a própria violência conjugal, pelo menos em Portugal, ela não é permitida, mas é aceita. Ou seja, somos todos contra a violência e ninguém concorda que com a violência, estou a falar de violência conjugal, mas um bocadinho aquele ditado popular, ainda há esta representação em Portugal, que entre marido e mulher não se deve meter a colher. Não sei se aqui em Espanha se diz isto. E, de facto, este ditado popular está enraizado, não só do ponto de vista social e popular, mas também está um bocadinho enraizado na questão da mentalidade forense ou jurídica. E, portanto, a própria lei é muito no sentido em que qualquer violência conjugal é crime, devemos dar queixa, e nós já lemos algumas sentenças, por exemplo, em que um juiz dizia que a violência era culturalmente aceite. Ou seja, um homem bater numa mulher era culturalmente aceite, era uma coisa que fazia parte da relação. E, portanto, logo aqui inicialmente temos a problemática da própria fabricação da lei e como nós, enquanto técnicos, podemos contribuir para esta fabricação. E muitas vezes em Portugal o que se passa, não sei se em Espanha acontece isto ou não, os técnicos que não são chamados, não são ouvidos, aqueles que trabalham no terreno e têm a percepção real do que se passa e das problemáticas que se passam, e por um lado queremos estudar ou queremos intervir ao nível da aplicação da lei concretamente. Porque a outra questão que se passa em Portugal, que é em relação, apesar de ser um crime de violência doméstica, eu especialmente não gosto do termo doméstico, porque doméstica de alguns parece que às vezes só acontece em casa, e às vezes é muito mais do que ser em casa, não é? E o que nós assistimos em Portugal é que, para além da lei, e aqui a lei dá esta abertura, quando vamos para os juízes e para a aplicação da lei, eu tenho vindo a constatar, porque estou a analisar vários processos judiciais ao nível de sentenças, é que a maior parte dos casos, os juízes transformam o crime de violência doméstica em ofensas à integridade física. Sim? Ou seja, se um crime
que à partida tem prisão efetiva. É por isso que nós em Portugal temos a questão da pena de suspensa, que eu já percebi com a Joana que em Espanha isso não é possível. Em Portugal, os agressores de violência doméstica, a maior parte deles, acho que no caso dos 99% que eu tenho que vi até agora, têm todos ou pena suspensa, portanto aquela ideia, eu posso continuar a fazer que nada me acontece, portanto a questão de impunidade, ou então tem a obrigatoriedade de pagar uma multa. O que é que acontece? Eu também falava isso ontem com o Joana. Obviamente que muitas vezes quem paga a multa não é o agressor, porque muitas vezes quem paga a multa é a vítima, porque tem medo do agressor e das represálias do agressor, porque o agressor continua à solta, o agressor continua muitas vezes a viver com a vítima. E, portanto, o que acontece é que, ao nível da aplicação da lei, temos aqui uma grande problemática, porque, de facto, não há uma política judicial, uma política forense, no sentido de afastar o agressor da vítima. Como em Portugal agora está-se a utilizar a pulseira eletrónica, no sentido, não sei se em Espanha isto é a pulseira eletrónica, de afastar o agressor da vítima, mas não funciona. Se o agressor realmente quiser fazer mal à vítima, se realmente quiser matar a vítima, não é por ter uma pulseirinha no braço ou ter uma pulseirinha na perna que isso vai impedir de fazer mal à vítima. E, portanto, nós temos aqui o nosso sistema judicial, desde o momento em que há a fabricação da lei e depois ao nível da aplicação da lei, o que acontece é que, de facto, não há uma preocupação real com a vítima. E muitas vezes, e ontem a Maria não está, dizia, a Maria ontem falava falava da questão da representação do próprio agressor em relação ao sistema judicial. Muitas vezes eles sentem que são injustiçados, um caso que é contra eles. Em Portugal tem um bocado aquela ideia de que eu posso continuar a fazer que efetivamente não há a aplicação de uma pena em concreto. Eu posso continuar em liberdade, eu posso continuar a fazer o que eu bem entender em relação a esta questão. Portanto, eu acho que é muito importante, enquanto comunidade científica e enquanto técnicos que trabalham em psicologia, parece que estava a falar muito rápido. Não. É necessário fazer uma construção do ponto de vista científico e social e trabalhar com o aparelho jurídico, não só no momento da queixa e da avaliação psicológica, mas muito antes desta denúncia. Acho que é a única forma de tentarmos combater, de tentarmos atenuar a questão da violência. E outra coisa que acontece, eu acho que o agressor torna-se a personagem principal do processo judicial enquanto está ao nível da polícia e depois do tribunal enquanto arguido, mas toda a culpa e todo o ónus da prova recai sobre a vítima. E temos igualmente o sistema judicial, seja a polícia, seja os tribunais, a não conseguirem fazer um bom trabalho com a vítima. Muitas vezes o que a vítima sente é ainda mais culpada por ser vítima. Ela já se sente culpada e com vergonha de ser vítima, e muitas vezes o que nós assistimos é que o sistema judicial ainda provoca, ainda acentua muito mais a questão que nós podemos chamar de vitimação secundária. E muitas vezes a representação social que as mulheres têm, neste caso em concreto, é não quererem dar queixa, evitam dar queixa. O que me serve dar queixa se depois não acontece nada. E depois, se ainda vou dar queixa, ainda tenho que passar por todo um processo judicial, quem tem que sair de casa, pelo menos em Portugal, muitas vezes é vítima, vai para casas amigos, não funciona. Novamente é o agressor que faz mal, mas é a vítima que tem que sair, sair de casa com os filhos, e o agressor fica em casa
como se nada tivesse acontecido. Portanto, também esta forma de estar perante a vítima tem que mudar. Ou seja, tem que ser o opressor a sentir-se responsável desde o primeiro momento. Ou seja, se alguém tem que mudar de casa, se alguém tem que sofrer consequências do processo judicial, tem que ser o opressor para que a vítima se sinta protegida. E muitas vezes o que acontece é que a vítima não se sente protegida pelo sistema judicial. E, portanto, daqui o meu título é Intervenção Justo-Psicológica, no sentido que nós, enquanto técnicos, devemos trabalhar com os técnicos que trabalham nesta área, seja os polícias, muitas vezes no próprio interrogatório que é feito na polícia, como sabem, às vezes não é bem feito, é mal feito. Depois temos ao nível do juízo, do Ministério Público. Nós, enquanto técnicos, devemos dar e trabalhar aqui a dois grandes níveis. Por um lado, ao nível da formação, do próprio sistema. O que é importante? Os técnicos que trabalham com estas pessoas, perguntas fazer, como fazer, o que nunca fazer, para que haja um estabelecimento de confiança entre a vítima e o próprio sistema, e depois ao nível de uma prevenção que também é necessário trabalhar a este nível. Outra coisa que eu também ainda não trabalhei sobre ela, até que ponto é que pessoas que passaram por estas situações, que trabalham nestas áreas, podem trabalhar dentro destas áreas, a projeção. A outra questão que é complicada, e portanto também ter isso em atenção, e portanto eu acho que é necessário um olhar multidisciplinar em relação à questão da violência. Porque muitas vezes o que nós assistimos, e pelo que eu tenho percebido, e pelos estudos que tenho visto e tenho estudado, nós temos uma cultura de contra-violência. Ou seja, as pessoas são contra a violência, mas não há verdadeiramente uma cultura de não aceitar a violência. E, portanto, eu acho que nós deveríamos substituir uma cultura de não violência por uma cultura de violência ou de tolerância zero à violência. Onde alguém falava da tolerância zero, eu concordo plenamente. Não nos podemos dar à luz quando falamos de violência, seja ao nível conjugal, seja ao nível como nós, de aceitar quando são nós, que são nós, quando é violência entre casais, é porque entre casais. Eu acho que devemos implementar esta cultura de não contra a violência, mas ao fim e ao cabo uma cultura de violência ou tolerância zero contra a violência concretamente. Muitas vezes o que nós encontramos, e vou utilizar aqui um termo que se calhar ninguém vai entender, e que os juízes, os magistrados, muitas vezes encontram-se dentro, que são os híbridos culturais. Sou contra, e portanto é necessário fazer, e nós, porque a violência é um problema de direitos humanos fundamentais, é necessário a comunidade científica, o governo e a justiça não se podem permitir este combate, porque a única forma de combater a violência é com a inteligência. É com a inteligência e com uma equipa multidisciplinar que não se limita a partir do momento em que se inicia a denúncia. Há um trabalho muito antes a fazer com os técnicos e com as pessoas que trabalham dentro desta área, para que o opressor não sinta que entre o custo e o benefício, que vários juízes falam, quando nós cometemos um crime, temos o custo e o benefício. Eu até posso bater que nada me acontece. Esta ideia tem que desaparecer, e eu acho que nós, enquanto comunidade científica, temos um papel determinante aqui, e não só apenas dentro do nosso gabinete, a fazer uma avaliação à vítima. Muito obrigada. Bueno, a ver, esto preparamos, nos hemos enterado paso que nos llegue, ¿no? Hablamos bastante. A ver, allá. Eu tenho uma dúvida. Sim. Muy bien, muy bien. Lo voy a decir en español. Sí. ¿Crees que hay diferencias ya en las generaciones? Porque
familia y siempre va a haber diferencias entre las comunidades más antiguas, por ejemplo Chávez, las quintas y la generación nueva que vive en Córdoba. Sim, existem. Sí. No interior, o que nós chamamos de interior, as populações mais antigas, rurais, nós dizemos rurais, que são as do interior, e as urbanas, o Porto, Lisboa, existe, de facto, ainda mais acentuado, porque aí então a questão de que entre marido e mulher não se mete a mulher, ainda é muito mais acentuado, em que a violência quase que faz parte da relação do casal, porque muitas vezes também assistimos que a violência é passada de geração para geração. Já a mãe era vítima de violência, portanto a filha ser vítima de violência acaba por ser normal. E isso, de facto, é representado ao nível judicial no interior. ¿Más preguntas? Yo quiero hacer una, María. ¿Sí? Sí, cuando dices que el sistema judicial no castiga, el castigo es muy pequeño, ¿no? Sí. La multa, ¿hay diferencias entre jueces? No entre jueces. ¿Hay jueces que castigan más? ¿Hay jueces que castigan menos? ¿O es la ley que no permite? A lei dá um espaço de manobra, ou seja, a lei que é permeável, é que vai, cada juiz que vai interpretar a lei, nós sabemos que o direito não é uma ciência, não é? O direito é uma técnica interpretativa. E, portanto, há formas de contornar a lei. Eu acho que a lei, logo à partida, dá aqui esta abertura. Em relação à diferença entre os juízes, do ponto de vista científico, eu não sei. Mas, falando com os juízes, é engraçado que as mulheres juízas desculpabilizam ou não são tão severas com os homens adultos. Isto não é científico, atenção. Porque eu tenho falado com os magistrados e com o que eu vou ouvindo. E de facto constata-se que as mulheres acabam por desculpabilizar, as mulheres acabam por desculpabilizar mais o professor de mulheres juízas do que geralmente os homens aí são mais incisivos. E mesmo assim não que existir. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, pues te obrigada, María.